Frustração é aquele sentimento amargo que nasce quando aquilo que a gente quer, planeja ou espera simplesmente não acontece. É quando colocamos energia, vontade, estudo, entrega e mesmo assim a resposta do mundo é silêncio, é negativa, é uma porta na cara. Para muitos profissionais da tradução e da interpretação, especialmente no Parlibras português, a frustração se tornou quase um estado de espírito constante. Frustração por não ser reconhecido, por não ser valorizado, por estudar tanto e parecer que nada muda. Frustração por ver profissionais ruins tendo palco, enquanto quem faz um trabalho sério segue na sombra. Frustração por não conseguir se sustentar financeiramente, por depender de indicações que nunca vêm, por enfrentar bancas de avaliações injustas, coordenadores de interpretação despreparados e instituições omissas. É como se estivéssemos lutando num jogo cujas regras mudam o tempo todo e sem que nos contem. Mas a frustração, por mais indigesta que seja, também é um convite à escuta, à pausa, ao redirecionamento. Não é à toa que grandes mestres da vida, e aqui a gente já começa a mirar no mestre Shifu, usam a frustração como instrumento de aprendizado. Lidar com ela exige mais do que força, exige inteligência emocional. Exige parar de terceirizar tudo e entender o que está nas nossas mãos. Não se trata de romantizar o sofrimento ou dizer que tudo tem um propósito oculto, mas sim de compreender que não adianta se consumir tanto tentando controlar o que foge do nosso alcance. Que talvez o sucesso, o reconhecimento, a estabilidade venham de outro jeito, ou quem sabe nem venham, e que ainda assim a nossa entrega vale. A frustração, quando não vira raiva ou desistência, pode se transformar em potência. Ela aponta onde ainda dói, onde ainda importa, e nos leva a decisões. Mudo de caminho? Mudo de método? Mudo eu? Ou sigo mesmo assim? Para o intérprete, a frustração tem muitos rostos. Pode ser a negativa de um cliente, a falta de feedback, a invisibilidade numa equipe, enfim. Pode ser a sensação de nunca estar à altura, de ser substituível, de não ter voz, mas também pode ser o primeiro passo para uma mudança de rota, uma reinvenção, uma virada. O problema não é sentir frustração, o problema é afundar nela e esquecer que é só uma parte do processo e não o fim dele. No primeiro filme de Kung Fu Panda, a frustração é quase um personagem à parte. Ela acompanha o Po desde o início, quando ele, um panda desajeitado e sonhador, se vê escolhido como um tal dragão guerreiro. Só que ninguém acredita nisso, nem os mestres, nem os outros guerreiros e inclusive nem o próprio Po. A frustração toma conta dele quando ele tenta treinar e não consegue, quando é humilhado, ignorado, desacreditado. E o mais curioso é que essa frustração não vem só de fora, ela também vem de dentro. Po não se sente digno, ele se compara o tempo todo. E é aí que a história toca fundo, porque quem nunca passou por isso? Quem nunca se olhou no espelho da profissão e pensou: não sou bom o suficiente e não vou dar conta. Eu sou o Arley dos Santos, mestre e doutor em estudos da tradução, e hoje nós vamos discutir como a frustração afeta a qualidade da nossa tradução e da interpretação, bem como nos faz ter atravessamentos dentro desse processo quando nós falamos sobre os aspectos psicofisiológicos da interpretação ou ainda da tradução, porque afinal de contas, de tédio, o intérprete não morre. Sejam bem-vindos. Mestre Shifu, que inicialmente também rejeita a escolha do panda, representa esse olhar externo que alimenta a frustração. Mas é com o tempo que ele percebe que Po não pode ser treinado como os outros, que é preciso reconhecer quem o Po é e não quem ele deveria ser. E é aí que a chave vira. A frustração não desaparece simplesmente, mas ela ganha uma nova função.
Mostrar que o caminho não precisa ser o tradicional. Mostrar que há força no jeito torto, sabedoria no tropeço e potência naquilo que parece desajeitado. Quando Poe finalmente entende que não há segredo e que ele não precisa ser outro, só precisa ser ele mesmo, é aí que ele encontra sua força. E é nesse momento que tudo se transforma. A frustração, então, vira impulso. E não é isso que a gente também precisa aprender? Que talvez a frustração esteja aí não para nos destruir, mas para nos fazer descobrir quem somos de verdade? A história do Poe é a história de quem já foi desacreditado, desmotivado, ridicularizado. E ainda assim escolheu continuar. E não por arrogância, mas por acreditar que existe um espaço legítimo para ser quem se é. Mesmo sem a técnica mais polida, mesmo com o corpo errado, sotaque errado, origem errada, Poe nos ensina que a frustração não é o fim da linha. Na verdade, é só o começo da luta real. Aquela que não é contra o outro, mas contra a gente mesmo. Poe não queria ser qualquer lutador de Kung Fu. Ele sonhava alto, sonhava em ser o dragão guerreiro. Aquele escolhido pela profecia, aquele destinado a receber o pergaminho sagrado e a alcançar o nível máximo da arte marcial. Mas Poe não era visto como um guerreiro. Ele era o ajudante do pai no restaurante, um panda gordo, atrapalhado, ofegante, antes mesmo de subir uma escada. A ideia de que ele pudesse ser o dragão guerreiro era para todos um erro, um engano do destino. E é aí que a frustração se instala de forma mais profunda. Porque não é só a dificuldade de alcançar o sonho, é o peso de não ser reconhecido como alguém que se quer e se pode sonhar com isso. Quando Poe é escolhido por acaso no meio de um tropeço, ninguém comemora, ninguém o acolhe. E o mestre Shifu se recusa a treiná-lo. Os 5 furiosos, que representam no filme modelos perfeitos, disciplinados e respeitados, zombam dele. E Poe sente na pele o que muitos profissionais sentem. O riso abafado quando dizemos em voz alta que queremos algo grande, a exclusão disfarçada de silêncio, o boicote camuflado de protocolo. Lembre-se que ele queria ser o dragão guerreiro, mas só encontrava portas fechadas e olhares de desprezo. Mesmo assim, ele insiste. E aqui está uma das maiores forças narrativas do filme. Poe insiste mesmo sem ter certeza, mesmo quando ele duvida. Ele estuda à noite, ele se esforça, ele apanha, mas continua. E não pelo esforço tradicional que fez ele avançar. Mas quando o mestre Shifu percebe que, para alcançar o potencial daquele panda, seria preciso romper com o método padrão, a motivação de Poe não era a disciplina ou a honra, mas comida, prazer, humor, afeto. E quando esse novo método é acolhido, Poe começa a florescer. O que esse arco narrativo nos ensina é que muitas vezes a frustração não vem por falta de capacidade, mas da inadequação entre quem somos e o modelo que nos é imposto. Poe tinha todas as qualidades para ser o dragão guerreiro, só que ninguém sabia reconhecê-las, porque elas não cabiam no molde antigo. E talvez isso também se aplique à nossa profissão. Quantos intérpretes incríveis não são enxergados porque não seguem uma cartilha esperada? Quantos profissionais potentes não cabem na régua do padrão TILSP de qualidade? Poe queria ser o dragão guerreiro, e no fim ele o é. Mas não porque se tornou igual aos outros. Ele o é porque se permitiu ser exatamente quem ele é. Porque entendeu que o verdadeiro poder está na autenticidade e não na perfeição. E é para isso que nós precisamos ter essa lição, que é preciosa demais para ser ignorada. Assim como Poe, muitos tradutores e intérpretes olham para o campo onde desejam atuar com um brilho nos olhos, com uma vontade sincera de fazer a diferença, de contribuir com acessibilidade, de exercer com dignidade uma profissão que deveria ser respeitada, reconhecida e bem remunerada, diga-se de passagem. Mas quando se aproximam desse universo, quando entram de verdade nesse mercado, o que encontram é bem diferente do que imaginaram.
A frustração surge quando percebem que o esforço individual, por mais que exista, nem sempre é suficiente para transformar a realidade. É frustrante descobrir que, mesmo com formação, especialização, cursos, leituras, o retorno financeiro é muitas vezes insuficiente para garantir o básico. É comum ouvir relatos de profissionais com anos de carreira que precisam complementar a renda em outras áreas, que se veem reféns de contratos precários ou de chamados esporádicos. A promessa de estabilidade não se cumpre e o reconhecimento profissional ainda depende de quem mais te indica, mais do que da qualidade do teu trabalho. Assim como Poe se compara aos outros guerreiros, o Tilspy se vê diante de colegas com mais visibilidade, com mais oportunidades, com mais espaço, e se pergunta o tempo todo se é ele que está errado, se está faltando algo ou se não é bom o suficiente. A frustração se torna ainda mais dura quando o profissional tenta se posicionar eticamente e vê que isso o afasta das possibilidades, ou ainda das oportunidades. Quando questiona práticas ilegais e é silenciado. Quando denuncia falsas formações e é ridicularizado. Quando se recusa a compactuar com a informalidade e é deixado de lado. Assim como o panda que quer ser reconhecido, mas só escuta risos abafados, o Tilspy que tenta manter sua integridade muitas das vezes encontra um muro e não uma escada. A realidade profissional pesa quando se olha para instituições que deveriam proteger a categoria, mas seguem omissas ou distantes. Sindicatos frágeis, no nosso caso ele ainda não existe, associações desarticularizadas, ou desarticuladas, palavra difícil, desarticuladas, notas de repúdio que não geram efeito prático algum. Enfim, a frustração cresce quando se percebe que a luta pelo respeito da profissão ainda está em fase embrionária, mesmo após décadas de atuação consolidada no país. E que há, sim, um abismo entre o que se estuda nas formações acadêmicas e o que se vive nas práticas diárias. Socialmente, o reconhecimento também é desigual. Há quem ache que o intérprete é um voluntário, aquele que, entre aspas, ajuda os surdos, e não um profissional com direitos, com técnica, com ética. Há quem espere gratidão em vez de um contrato. Há quem trate o intérprete como acessório e não como sujeito. E tudo isso junto se transforma num cenário desafiador, que mina o entusiasmo e abala a autoestima de muitos dos colegas. Neste ponto, a metáfora com o Kung Fu Panda, que está sendo desenvolvida neste episódio, se intensifica. Porque o Tilspy olha para o pergaminho, que no filme representa a verdade sobre o poder do dragão guerreiro, e percebe que ele está vazio. Não há segredo, não há fórmula mágica, não há reconhecimento garantido. E é justamente aí que a virada pode começar. Quando se entende que o valor não está no que os outros veem, mas no que se constrói com o que se tem. Que a transformação começa quando se assume o protagonismo. Quando se abandona a expectativa de validação externa e se começa a construir redes, espaços ou alternativas. Quando se compreende que ser o dragão guerreiro, ou melhor, ser o Tilspy que se quer ser, é aceitar o desafio de existir com dignidade, mesmo em contextos indignos, de resistir, de se adaptar, de se fortalecer e de continuar mesmo frustrado, porque no fim das contas é essa caminhada que nos revela a força real. Acharam que não ia ter teoria de tradução neste episódio? Pois é, acharam errado, meus caros. Porque a frustração não é só uma sensação objetiva e vaga, ela tem implicações diretas no modo como funcionamos enquanto tradutores e intérpretes. Especialmente no que diz respeito a os aspectos psicofisiológicos, um dos elementos que compõem a competência tradutória, conforme um dos modelos mais respeitados no campo, o do grupo PACT. Abre aspas. Os componentes psicofisiológicos, que consistem em aspectos cognitivos como memória, atenção, emoção, aspectos de atitude como curiosidade, perseverança, espírito crítico e habilidades como criatividade, raciocínio lógico e etc., caracterizam qualquer tipo de conhecimento esperto. Fecha aspas.
Campos Braga e Lepnitsky, 2015, página 133. Esses aspectos se demonstram como um campo complexo e, ao mesmo tempo, profundamente humano. Eles envolvem aspectos cognitivos, neurofisiológicos e afetivos que sustentam a nossa prática de tradução e de interpretação diariamente. Estamos falando de elementos como a concentração, a memória operacional, a resistência ao estresse, o controle da ansiedade, a perseverança diante de tarefas complexas, gestão do tempo, automotivação e regulação emocional. Tudo isso funcionando de forma integrada. Nos permite acessar o conhecimento armazenado, ativar estratégias de solução de problemas e manter a coerência e a fluidez durante a produção linguística, seja na modalidade oral, sinalizada ou ainda escrita. Agora, insira nesse sistema uma frustração constante. A frustração por não ser chamado para eventos que você tem plena competência para atuar. A frustração de ver pessoas sem formação assumindo espaços que deveriam ser ocupados por profissionais sérios e competentes. A frustração por não ter retorno financeiro condizente com a sua entrega. A frustração de estar constantemente se explicando, se justificando, se defendendo. Tudo isso age como uma espécie de corrosivo silencioso dos componentes psicofisiológicos. E o efeito é devastador. Começa com uma queda sutil de concentração, aquela hesitação antes de interpretar de Libras para português. Depois vem a redução da memória operacional. Você esquece do início do enunciado quando ainda está processando o fim da informação. Então surge a desorganização interna, lapsos linguísticos e a falta de confiança para tomar decisões tradutórias rápidas. Decisões que, em um estado emocional estável, você tomaria com naturalidade. E aí, o corpo responde. Tensão muscular, respiração desregulada, fadiga mental e muitos outros sintomas. E com isso, seu desempenho vai sendo afetado, mesmo que tecnicamente você saiba exatamente o que deveria fazer. O mais cruel disso é que a frustração também sabota a automotivação. Você começa a achar que não adianta estudar, porque ninguém valoriza, que a formação foi e ainda é um desperdício. E quando isso acontece, a sua capacidade de manter um plano de aperfeiçoamento contínuo se perde. Você para de assistir lives, de ler textos, de interagir criticamente com a área. Nesse sentido, os componentes psicofisiológicos, então, não só entram em colapso durante a sua atuação, mas também no que sustenta essa atuação ao longo do tempo. Se traduzir e interpretar requerem corpo, mente e afeto, as frustrações agem como uma rachadura interna. E o mais preocupante, muitas vezes ela é normalizada em comunidades de prática. Como se fosse parte do, entre aspas, ser intérprete. A vida é assim mesmo. Como se carregar essa exaustão fosse prova de engajamento, mas não é. É sinal de que o sistema está adoecendo. E se esses componentes são minados, todas as outras subcompetências que compõem o mesmo modelo acabam sendo impactadas em cadeia. Por isso, neste episódio, usar o Kung Fu Panda como uma metáfora não é uma mera brincadeira ou um aspecto positivo do meu lado nerd. Porque a frustração do Po também é a nossa. E é na sua superação, baseada na aceitação de si e na ressignificação da própria trajetória, que pode nos inspirar a reestruturar o que nos sustenta como profissionais. Se você está vivendo esse turbilhão de frustração, se sente desmotivado, cansado, sem saber se continua ou desiste, primeira coisa, respira fundo. Você não está sozinho. Muita gente que hoje é referência também já se sentiu exatamente como você está se sentindo agora, inclusive eu mesmo. E isso não diminui a sua potência, só revela que o caminho da tradução e da interpretação, principalmente no Par Libras português, é mesmo cheio de pedras, mas ainda assim é um caminho que vale a pena. Talvez o primeiro passo seja parar de se cobrar tanto. Você não precisa dar conta de tudo o tempo todo. A sua formação não precisa ser perfeita. A atuação não precisa ser imaculada. E seu currículo não precisa ser o maior dentre todos. O que você precisa é, de verdade,
de coerência, de uma dose de coragem para se manter firme e uma dose de humildade para ajustar a rota quando for preciso. Procure apoio. Colegas com quem você possa desabafar sem medo de julgamento. Ou ainda grupos de estudo onde você possa crescer sem precisar performar. Mentorias, lives, conteúdos que te inspirem e te devolvam o brilho no olhar, inclusive esse podcast. Diminua o ruído ao redor e fortaleça o que te move por dentro. E se o mercado te virar as costas mesmo assim, não entenda isso como um recado de que você não serve. Talvez seja um sinal de que está na hora de criar novos espaços, novas redes, outros jeitos de existir na profissão, sair da caixa da interpretação educacional. Também é importante lembrar que a gente não precisa ser o dragão guerreiro para ser bom. Talvez o seu jeito de atuar não seja o que esperam, mas é esse jeito que faz sentido para você. E isso por si só já tem um valor imenso. Às vezes, a saída não é desistir, mas transformar o olhar, reencontrar propósito na docência, na pesquisa, na formação dos outros, enfim. Talvez você não esteja no espaço certo, e tá tudo bem. A profissão é ampla e os caminhos são muitos, e você ainda pode encontrar o seu. Então, se hoje o que você sente é frustração, saiba que ela também pode ser um convite à reinvenção. Cuide de você. Dê tempo, recomece se for preciso. Porque no fim, quem fica de pé, mesmo depois de cair, é quem vai mais longe. E talvez sem perceber, você já esteja muito mais perto da sua virada do que você imagina. Neste episódio, caminhamos lado a lado com a frustração. Esse sentimento tão comum, tão silencioso e ao mesmo tempo tão devastador na vida de quem traduz e interpreta. Entendemos que a frustração não é frescura, não é fraqueza, mas uma resposta legítima a um sistema que nem sempre nos acolhe. Um sistema que cobra excelência, mas oferece interpretação de alta performance. Que exige formação, mas desvaloriza quem a tem. Que romantiza a acessibilidade, mas esquece de sustentar com dignidade quem a garante. Através da história do Po, o improvável dragão guerreiro de Kung Fu Panda, um filme que eu gosto muito, vimos como a frustração pode nascer do desejo profundo de pertencer, de ser reconhecido, de ocupar um lugar que disseram que não era nosso. Vimos também que essa dor, quando acolhida e reelaborada, pode nos levar a caminhos mais autênticos, desde que tenhamos coragem de enfrentar a vergonha, o medo e o julgamento. Trouxemos teoria sim, porque aqui ninguém solta a mão da competência tradutória. E falamos com seriedade sobre os componentes psicofisiológicos, essa dimensão que por muitas vezes é esquecida, mas é absolutamente muito importante. Mostramos que a frustração pode abalar nossa memória, nossa atenção, nosso desempenho, e que ignorá-la é negligenciar a nossa própria saúde profissional. Manter esses componentes vivos é saudável. Não é luxo, é estratégia de sobrevivência profissional. Por fim, te ofereci o que talvez seja o mais difícil de sustentar em tempos duros, a esperança. Esperança não como uma ilusão, mas como uma possibilidade concreta. A possibilidade de criar redes, de mudar de direção, de se reinventar dentro da profissão. A possibilidade de ser um profissional fora do molde pré-estabelecido e ainda assim ser legítimo. A possibilidade de continuar mesmo quando tudo parece te empurrar para a desistência. Porque se a gente aprender com o Po, vamos entender que o poder não está num pergaminho sagrado, nem numa chancela externa, ou seja, não está num diploma, não está num certificado. O poder está em reconhecer quem somos e nos aceitarmos com todas as quedas e tropeços, e ainda assim escolhemos seguir. Talvez não como esperávamos que fosse, mas como precisava ser. E no fim das contas, é o que realmente nos torna profissionais de verdade. Voltamos a qualquer momento com outras reflexões sobre o nosso pequeno mundo da tradução e da interpretação, porque afinal de contas, de tédio, o intérprete não morre.